A parada é a seguinte: quem é o maior vilão da seleção brasileira nesse século? Vídeo do ano de Copa, esse é o nome do canal. Toda Copa tem aquele cara que acaba levando a culpa, tá ligado? De todos esses, quem é o pior? Desde o início do nosso futebol, uma palavra que sempre ficou muito atribuída à seleção brasileira é vilão. E talvez o primeiro de todos os tempos foi o goleiro Barbosa. Qual é a pena máxima no Brasil? Não são 30 anos? Pois eu já estou há mais de 40 anos cumprindo e ninguém esquece. Se eu fosse um criminoso vulgar, eu entenderia. Mas qual foi o meu crime? Qual foi o meu pecado? Caraca, uma fala pesada, tá ligado? Uma fala bem pesada. O pecado em questão foi no jogo final da Copa do Mundo de 1950 Maracanaço. no Maracanã, onde não só a imprensa, bem como 200 mil torcedores presentes no estádio condenaram Barbosa como grande vilão da seleção brasileira após ter falhado no segundo gol do Uruguai no jogo, o que resultou no Maracanaço. A partir desse dia, quando era eliminado de uma Copa do Mundo, uma Copa América ou até mesmo das Olimpíadas, sempre surgia um nome para ficar marcado como vilão da seleção, não só por erro individual, bem como ter alcançado recordes negativos em sua passagem pela amarelinha. E é isso que o ano de Copa vai te mostrar hoje, os 10 maiores vilões da seleção brasileira nesse século. Caraca, só no século... Ah, tá. É porque eu ia pensar que ia ser um a cada Copa, tá ligado? Mas vai ter Copa que vai ter mais de Em um. 10º lugar, Felipão. Luiz Felipe Scolari, apesar de um trabalho... Pô, Felipão culpado do 7-1? Sim, porque ele era o técnico, mas assim... Ah, não, mas se trocasse o técnico a gente tinha ganhado a Alemanha. Tinha? Será? Olhando o time que a gente... Assim, na mesma hora que, porra, tomar 7-1 é esculacho, tá ligado? Mas na mesma hora que, sim, é verdade que é esculacho, o Felipão colocou a gente na semi. Então, assim... Ultimamente, a gente tem visto o quanto é difícil chegar numa semifinal de Copa. Em 2014 chegamos, com um time que era bem questionável. Era bem questionável. Então não sei até que ponto que dá pra reclamar do Filipão. digno de rebaixamento pelo Palmeiras em 2012, ainda assim foi escolhido para salvar o desempenho da seleção brasileira na Copa de 2014, que seria aqui no Brasil. E a CBF resolveu montar o Dream Team na comissão técnica. Assim, a CBF foi atrás de, vamos trazer nome com peso. Não, mas eles nem estão em grande momento, talvez eles já estejam ultrapassados. Não, mas eles têm peso, eles têm nome, eles têm aura. Então traz o campeão de 94, o campeão de 2002 e com certeza vai ser mais título, mais, sabe, campeão. Não foi não. Com o Parreira se juntando ao time de Felipão. A partir daí surgiu uma arrogância enorme na seleção, principalmente depois daquele título de Copa das Confederações. Nas vésperas da Copa do Mundo, o Parreira já dizia que o Brasil estava com a mão na taça. Quando a gente consegue ganhar fora do campo, a gente bota uma mão na taça. Não era uma seleção que encantava, apesar das vitórias contra a Croácia. Pô, de verdade, olha esse time aqui, velho. Assim, é complicado, tá ligado? É complicado. E Camarão. Igual, o Júlio César, por exemplo. Se você olha aqui, você fala, cara, mas o Júlio César é um puta goleiro. Aí você para pra pensar que esse aqui não era o Júlio César da Inter de Milão. Esse aqui era o Júlio César que jogava no Toronto, da MLS. Tá ligado? Era um Júlio César já numa fase... Aí você vai ver, pô, Thiago Silva, muito foda. Aí o Fred, que ganhou o nome de Cone na Copa, Luiz Gustavo, o Hulk, você tem um Paulinho, que o auge do Paulinho foi depois com o Tite, tá? É um time bem complicado. Aí beleza, tem o Neymar, talvez o melhor Neymar de Copas, só que ele machuca, quem entra é o Bernard. É o Bernard. E o Brasil por pouco não passou pelo maior vexame da sua história, quase sendo eliminado em casa pro Chile nas oitavas. Assim, cá entre nós, conta pra ninguém não. Talvez fosse melhor ser eliminado pro Chile e evitar o 7-1, hein? Parando pra pensar aqui, sim, tal. Assim, cá entre nós, conversa aqui de amigo, tá ligado? Mas como vocês sabem... Entendeu? Pra evitar isso aqui, ó, pô, dentro de cá 7-1, esculacho, mano. É pra acabar com a autoestima do brasileiro, entendeu? Talvez tomar 2-1, 1-0 do Chile não era coisa ruim, não. O buraco foi mais embaixo. Na coletiva após o 7-1, o Felipão assumiu toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Mas a escolha e a escolha da parte tática. Caralho, eu nunca parei pra pensar que existe uma coletiva depois do 7-1. Tipo assim, o que você fala depois de você tomar 7-1 dentro de casa, uma Copa do Mundo, sendo você treinador da seleção brasileira? O que você fala? Mano, eu abro o microfone e falo, gente, desculpa. Desculpa, foi mal, tá ligado? Desculpa. É isso aí mesmo, tamo junto, foi mal, desculpa, perdão. A forma de jogar e tudo, sou eu.
Só que não podemos resumir o século do Big Felipe apenas em 2014, pois lá em 2001, após 2 treinadores fracos na seleção, o Felipão chegou como principal objetivo de classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Eu acho que se eu sou o técnico ali, eu chego e falo, gente, me pagaram pra eu perder. Tá ligado? Porque aí vai parecer que eu sou corrupto, não que eu sou um completo incompetente. Gente, me pagaram pra eu perder, tá ligado? Eu não sei o que é pior. Já que havia um certo temor de que isso não seria possível. Não, porque aí pelo menos não é que ele é tão ruim assim, porra. Mas com ele deu tudo certo, Brasil classificado e com o Ronaldo Fenômeno convocado para a Copa, mesmo após 2 lesões graves. E o Felipão ainda assim abraçou ele para ser o camisa 9 da seleção e o resto é história. Em 9º lugar, Roberto Carlos. A CPI? Aquela seleção de 2006 no papel ela é fantástica. Não, na verdade a CPI é antes, né? Ou teve 2, nem lembro mais. Parece até mesmo melhor que a de 2002, e o Hexa era muito provável que viria naquela Copa. Mas aí chegou às quartas de finais com... Esse aqui que é o que ele tá amarrando cardaço, arrumando meião, alguma coisa assim? E aí, quem era pra tá marcando fulano? É esse? Um carrasco histórico, a França. E os franceses começaram a se impor no jogo, dando mais perigo à seleção brasileira em todo o primeiro tempo. Até que na segunda metade surgiu uma falta pro Zidane jogar pra dentro da área. E nesse ângulo aqui... ele tá meio que tá ajeitando alguma coisa ali e tal, não sei se é o meião, se é o cadarço, e ele deixa de marcar aqui. Quando o Zizou já partiu para cobrar a falta, você pode ver que tem 5 jogadores franceses avançando para a pequena área, enquanto 4 brasileiros estavam simplesmente parados. E o que mais chamou a atenção tanto do... Pô, mas de verdade, Roberto Carlos chapou, hein? Caralho, a cobrança da falta acontecendo e ele... chapou completamente. Torcedores, quanto da imprensa, é o Roberto Carlos, que por algum motivo achou que era uma boa hora para ajeitar seu meião, enquanto tinha a função de marcar o Thierry Henry. Caralho, chapou completamente. Completamente. E como vocês já sabem... Tipo, olha, ele ainda tá travado no mesmo lugar, tá? Ele realmente abandonou o lance. Caraca. Pô, descuido desse numa bola parada é meio raro, ainda mais pra um cara que era Roberto Carlos, tá ligado? Um dos maiores, se não o melhor lateral do Brasil, tipo, da posição do lado ali. No mínimo tá entre os melhores. Pô, bizarro, chapou muito, dormiu. O camisa 12 recebeu a bola perfeita e não havia nada que o Dida poderia fazer. A França abriu 1-0 no jogo e foi o suficiente para sua classificação. Roberto foi muito criticado por esse vacilo, mas ainda tem... Existiu um tempo na seleção que o nosso ponto de crítica, o nosso alvo de crítica era o lateral Roberto Carlos. Nessa época o pessoal nem imaginava o que o futuro reservava pra gente. Imagina reclamar do Roberto Carlos. Imagina. Nossa. Bom crédito com a torcida, sendo um dos principais jogadores do Penta em 2002 e até hoje é mais lembrado por esse feito do que aquele jogo contra a França. Em 8º lugar, vem o Rafael. Caraca, Olimpíada? Não lembro disso aqui não. O que foi? 2012? A final? Nas Olimpíadas de 2012, o Brasil voltava à disputa pela medalha de ouro inédita, depois de quase 30 anos. E o adversário era o México, uma seleção que não se esperava que daria muito trabalho para os brasileiros. Ainda mais que a nossa seleção contava com nomes como Thiago Silva, Marcelo, Hulk, Lucas, Oscar e até mesmo Neymar estava em Eu lembro do Neymar com essa tiarinha aqui na cabeça que meio que segurava a franja do moicano dele. campo. O Brasil tinha tudo para levar a medalha de ouro. Gabriel, Rômulo, Sandro, acho que é Sandro, Juan Jesus, Damião, aqui Rômulo, Thiago Silva, Ney, Rafael, Oscar, Alexandre e Marcelo. Pô, é um bom time, tá? É um bom time. Pra Olimpíada é um bom time. O ouro dessa vez era a melhor chance de nossa história até então, mas isso não durou nem 30 segundos. No primeiro lance do jogo, Rafael deu esse passe ridículo pro lado e... Pô, pior que é um passe bem normal, hein? É um passe bem comum. No primeiro lance do jogo, Rafael deu esse passe ridículo. Pô, é um passe bem comum. Deu errado e tal, mas não é nenhum absurdo, não. Pro lado e a bola sobrou no Peralta pra abrir o placar pro México logo. Não, de boa. Pô, de boa. Claro, é um erro, mas, tá ligado? Comparado, por exemplo, ao do Roberto, que ficou normal. Mano, ele chamou pra tabela, acho que parece que é o Rômulo aqui, e o Rômulo não entendeu. Entendeu? Aí perdeu a bola. Ele chamou pra tabela, era pra 1-2. Era lance de 1-2. Desse passe ridículo. Era pra devolver aqui, tá ligado? Era pra devolver aqui. Só que aí o Rômulo não entendeu, demorou pra se ligar no lance, perdeu a bola. Pro lado. Tipo assim, porra, comparado ao Roberto Carlos, que o Zidane tava batendo falta e ele tava... Tá ligado? Isso aqui é um lance muito mais tranquilo. E a bola sobrou no Peralta pra abrir o placar pro México logo de cara. O Brasil, a partir daí, veio no desespero pra empatar o jogo, mas acabou cedendo o segundo do México nessa final.
E cara, o Rafael, mesmo perdendo por 2-0 com o jogo quase acabando, resolveu tentar um passe de letra, tendo que parar o mexicano com a falta e ainda levou uma bronca do Juan Jesus. E a nossa seleção Caraca, eu não lembrava disso não. Eu vi esse jogo na época, eu fiquei triste do Brasil não ganhar. decepcionou mais uma vez em Olimpíadas, ficando com a medalha de prata nesse ano, e muitos torcedores brasileiros colocaram a culpa no Rafael. Nossa, se tomar uma corda pra vida de um companheiro de time nesse nível aí de bater peito, caraca, vergonha, hein? Vergonha pra caramba. Em sétimo lugar, vem o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus surgiu no Palmeiras com a esperança de finalmente termos o camisa 9 da seleção para a próxima Copa do Mundo. E isso Agora foi vai. impulsionado principalmente depois da medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 e também na sua estreia pela seleção principal, marcando 2 vezes contra o Equador em Guayaquil. Gabriel foi se firmando como titular absoluto do time até a Copa do Loucura, como que o Gabriel saiu de um cara que no começo do ciclo dele na seleção era artilheiro, porque ele fazia muito gol, ele era artilheiro, pra virar um cara que chegou a falar, literalmente falar que, cara, gol não é o meu forte. Doideira, como que mudou tanto, tá ligado? do mundo, porém quando na hora que mais se esperava dele como principal atacante da seleção na Copa, ele Não simplesmente rolou. sumiu dentro de campo. Guardiola matou ele, então o pessoal meio que acusa o Guardiola de fazer isso com alguns, né? Com o Gabriel, com o Jack Grealish, com até o Jeremy Doku, o pessoal fala um pouco disso também. Bernardo Silva se fala bastante. Nos 5 jogos que ele jogou no torneio, sendo todos eles como titular, o Gabriel fez apenas 9 finalizações. O primeiro camisa 9 da história do Brasil a ir voltar da Copa sem gol nenhum. Até o Fred fez gol, ele Sendo que acertou o gol somente uma vez contra o México nas oitavas. Provavelmente e contra o Ochoa, né? Que aí pode chutar à vontade que não acontece gol. O Ochoa é o pica. lance mais memorável dele nessa Copa foi esse pênalti absurdo no jogo contra a Bélgica que o Que não juiz foi acabou marcado. não marcando pra gente. E o Gabriel acabou sendo considerado por muitos o pior jogador do Brasil nessa Copa. No ano seguinte, Fernandinho. Assim, pelo menos no jogo da eliminação. Fernandinho. Nossa, muito Fernandinho. Muito Fernandinho. Muito. na Copa América só conseguiu desencatar contra a Argentina na semifinal e o Peru na final. E pasmem, após isso ele fez apenas um gol pela seleção em todo o ciclo da Copa de 2022. E ainda assim esteve presente no Catar e muita gente nem lembra disso de tão Ele machucou na Copa. Ele foi pra Copa, mas machucou. Mas a presença dele no Qatar era merecida, tá? Ele tava jogando muita bola lá no Arsenal. Acho que era no Arsenal. Tava jogando muita bola lá. Eu vira e mexe confundo. Eu confundo muito o Arsenal com o Liverpool, porque os dois é vermelho, mas tipo, nada a ver, tá ligado? Mas eu sempre tenho que pensar antes de falar. Mas enfim, ele era merecido. Ele tava jogando bem, ele tava legal. tão irrelevante que foi. Em sexto lugar, Fernando Diniz. O Diniz não treinou em campeonato importante nenhum. Sexto lugar é muito, pra quem não pegou nem Copa América. Só do Diniz ter chegado na seleção é um Assim, porra. Mas o Rony Rosco não foi o Diniz que levou, o Yuri Alberto não foi o Diniz que levou. Não sei se o Diniz... Assim, o trabalho dele, o tempo que ele esteve à frente da seleção foi ridículo, foi muito ruim, tá ligado? Mas, como ele não pegou nenhum campeonato de verdade, eu não sei se ele merece tanto hate assim. um absurdo. Sempre viveu com trabalhos que começam bem no início e logo depois decaem rapidamente. Ele ainda chegou com o status de tapa-buraco para o Ancelotti chegar na Copa América e o mais incrível é que realmente acreditaram que seria essa história mesmo. E o Diniz teve um trabalho digno de seu nome, começando bem contra adversários inferiores, goleando a Bolívia por Não posso falar? Ancelotti, cumpra seu contrato. Nós já temos técnico. 0 e vencendo o Peru aos trancos e barrancos fora de casa e entramos na Nossa, esse jogo contra o Peru, eu lembro que foi ruim, hein? E aí, tá até aqui, ó, Marquinhos 90. Se eu não me engano, cruzamento de escanteio do Neymar. No finalzinho do jogo, Marquinhos faz um gol de cabeça. Cruzamento de escanteio. Mas o jogo ruim, gente. na fase horrorosa de seu futebol, com o Brasil empatando contra a Venezuela em casa e depois perdeu um jogo de eliminatórias pela primeira vez desde 2015. E não satisfeito, ainda teve mais uma derrota, dessa vez contra a Colômbia em Barranquilha, e para fechar com chave de ouro, pela primeira vez na nossa história, perdemos um jogo de eliminatórias em casa. Isso aí é paia. Pelo menos a polícia bateu nos argentinos. Assim, a nossa parte a gente fez, tá ligado? E ainda pra Argentina. Não foi fácil ter Diniz na seleção, e deixou o cargo com apenas 2 vitórias e mais 3 Mas pô, ele não pegou campeonato nenhum. Acho foda pesar tanto num cara que ficou tão pouco derrotas na conta. Em quinto lugar vem o Tite. tempo. Não. Porra, Tite é vilão, gente.
Tite, a não ser lá a parada de, mas talvez o Tite era pra ter orientado melhor quem fosse bater o pênalti, mas sei lá, não passa disso, tá ligado? Tite chegou na seleção como o grande salvador da pátria, depois do vexame na Copa de 2014 e a passagem revoltante do Dunga até então. E de primeiro modo deu muito certo. O ciclo dele na Copa de 2018 iludiu todo mundo, com uma vitória fantástica pra cima da Argentina e chegando até mesmo como a principal favorita pra essa Copa. Mas na hora do vamos ver, a seleção sempre decaía. Em 2018, até os acréscimos do segundo tempo no jogo contra a Costa Rica, havia uma séria preocupação com a situação do Brasil no seu grupo, com uma possibilidade real da seleção não se classificar para o mata-mata. O jogo Não, na verdade era só uma possibilidade de a gente se complicar, acho que pro terceiro jogo, se eu não me engano. contra a Bélgica faltou um Tipo, chegar pro terceiro jogo pressionado, mas era só isso. pouco de sorte, é verdade, e fomos eliminados nas quartas de finais. Na Copa América de 2019, o Brasil finalmente venceu um título depois de 6 anos, mas era algo tratado como obrigação, visto que a seleção brasileira tinha um elenco muito melhor do que as outras. Mas na Copa Também não consigo colocar o Tite como vilão, não. Que isso? A gente ganhou a Copa América com ele, a gente sobrava nas eliminatórias. De fato, na Copa tinha um problema, mas eram eliminações que não era 7-1, era sempre coisa tipo, com aquela impressão de se mudar um negocinho aqui, talvez uma coisa ali, talvez um pouquinho mais de sorte a gente tinha passado. A América de 2021 foi mais chata ainda. Já não tinha público no estádio, o Brasil também não encantava em campo, o SBT que transmitia isso aí, e ainda por cima cedemos o primeiro Caraca, verdade, passou no SBT. título da Argentina no nosso templo, o Maracanã. A partir daí começou a desconfiança no trabalho de Tite, que apesar de fazer belas exibições nas eliminatórias, as suas Mas pelo menos a gente chegava na final, tá ligado? E dava trabalho pra Argentina, porque o Neymar jogou pra caramba nesse jogo. seleção não correspondia a isso dentro das grandes competições. E a gota d'água foi na Copa de 2022, onde o Brasil novamente teve dificuldade para vencer seus adversários na fase de grupos, dessa vez até mesmo perdendo para Camarões. Perdeu porque ganhou os 2 primeiros jogos, já estava classificado, se permitiu entrar full reserva e aí por isso perdeu o terceiro jogo contra Camarões. Então assim, era uma derrota de quem tava com gordura, tá ligado? Novamente fez um jogo que iludiu todo mundo nas oitavas de finais e novamente caiu nas quartas de finais para uma seleção europeia. Outro detalhe, Uma seleção europeia que não é lá das melhores, né? Que vale a crítica aqui também, porque a gente caiu pra Bélgica. A Bélgica até que era boa. A Bélgica não tinha tradição, mas tinha um elenco bem interessante. Agora a Croácia, nenhuma coisa nenhuma. olha que a seleção teve praticamente o mesmo desempenho nas 2 Copas do Mundo em que Tite esteve presente, mostrando que não evoluiu em nada em 4 anos de ciclo. Apareceu um vilão aqui, será que vai ser falado dele? Presente, mostrando Ó. que Aqui, ó. Aqui, não ó. evoluiu em Aqui, ó. Aqui, ó. Esse vilão aqui vai estar no vídeo também? Como é que é? nada em 4 anos de ciclo. Em quarto lugar, Renan Lodge, bola nas costas, Di Maria, gol. Renan Lodge. O Renan Lodge era uma das nossas esperanças para resolver nosso problema na lateral. O Renan Lodge era uma das nossas esperanças. E aí você já viu o problema, entendeu? A gente sai de caralho, esse Roberto Carlos não dá, né? Esse Roberto Carlos, pelo amor de Deus, o Renan Lodge era uma das nossas esperanças. E aí você vê como que a coisa tá. Tá ligado? Ó o declínio, ó o declínio. Esquerda para as próximas Copas do Mundo. E o Tite entendia isso, tanto que começou a colocar ele para jogar desde 2019. Se o Jorge Jesus vier, grandes chances do Renan Lodge aparecer, tá? O Jorge Jesus gosta dele lá e tal. Grandes chances. Quando Marcelo e o Filipe Luiz já estavam aposentados da seleção. E aí chegou a Copa América de 2021 e o Renan assumiu a titularidade no mata-mata do torneio. Eis que chegamos na final contra a Argentina e estávamos na sede de deixar os hermanos com mais um vice e o Messi fracassar mais uma vez. Só que na metade do primeiro tempo, o Depou lança a bola que iria nas costas do Di Maria, mas o Renan Lodge deu aquela ajeitada perfeita para o cara que mais faz gol de cobertura na história. E o Ederson, totalmente desprevenido, não tinha mais nada o que fazer, e esse foi o único gol da partida. A Argentina foi consagrada com o troféu pela primeira vez em 30 anos, logo no nosso Maracanã. E há quem diga que esse lance mudou a história do futebol argentino, servindo de energia para a conquista da Copa do Mundo em 2022. Em terceiro lugar, Aqui a gente tá chegando nos caras realmente xingados. Esse aqui, o que ouviu, nosso Deus do céu. Nossa Deus do céu. Fred. O Fred é um caso complicado por aqui. A torcida já não gostava dele só pelo nome ser Fred, mas tinha um homem que o amava, que era o Tite.
Foi convocado para a Copa de 2018, apesar de não ter jogado, mas na Copa América de 2021 ele estava entre os titulares e arrisco dizer que foi o pior jogador do Brasil nesse torneio. Mas o Tite não largava o osso. Na Copa do Mundo de 2022 ele estava presente e dessa vez com mais minutagem. E aí chegamos no jogo contra a Croácia, e a única coisa que o Tite deve ter dito para ele é simplesmente não dar brecha para os caras atacar. Afinal, nós estávamos vencendo por 1-0 na prorrogação com o gol do Neymar. Mas por algum motivo, faltando 4 minutos, o Fred, que tinha o único trabalho de segurar o jogo, resolveu se lançar pro ataque sozinho para disputar a bola. E aí vocês já sabem, isso originou o contra-ataque da seleção croata e o gol de empate. Daqui pra frente é só pra trás, daqui pra frente é só tristeza e lá. Ainda tem uma certa mágoa com o Marquinhos, que desviou a bola nesse gol, acabando com o Alisson nesse Mas é tudo acaso, é tudo, sabe, azar mesmo, não é? Porra, o Marquinhos errou. Não, ele tá tentando travar o chute. lance. E Éder ficou marcado com um pênalti na trave que selou a nossa Isso é foda. eliminação. Mas o pessoal pegou muito no pé do Fred, porque não era pra ele estar lá. E eu tô dizendo da convocação mesmo. Em segundo lugar... Caraca, Fernandinho é o segundo, Felipe Melo vai ser o número 1? Fernandinho. Já vou adiantando que o buraco é mais embaixo do que aquele gol contra no jogo da Bélgica. Em 2014, vocês devem se lembrar que o Fernandinho estava presente no 7-1. Porém, foi um dos jogadores... Pô, o time do 7-1 já era repugnante, olha. Em 2014, você... Pô, de verdade, dá uma passada de olho nesse time aqui. Tipo assim, até uns caras que tem nome igual Marcelo, na seleção nunca jogou grandes coisas, nunca foi o Marcelo. Aí você tem Hulk, Luiz Gustavo, Davi Luiz, Fred, goleiro do Toronto, Maicon Legal, Dante, Fernandinho, Bernard. Vocês devem se lembrar que o Fernandinho estava presente no O melhor é esse aqui, ó, que não tava jogando, Neymar 10. 7-1. Porém, foi um dos jogadores que mais contribuíram para a goleada dos alemães. No primeiro gol, numa jogada de escanteio, o Davi Luiz estava marcando o Miller e na hora da cobrança ele percebe que o alemão se movimenta para a segunda trave e ele tenta acompanhar. Só que ele se atrapalha justamente com o Fernandinho, que fica no meio dele, e o Miller conseguiu ficar sozinho dentro da área, só tendo trabalho para mandar a bola para a rede. No segundo gol, o Fernandinho erra a interceptação do passe e fica nessa preguiça aí só assistindo o Klose se tornar o maior artilheiro da história das Copas. No terceiro gol, ele mais uma vez deixou a bola passar. É umas imagens tristes, isso aqui me dá um troço. Tá bom, chega, pode pular pra próxima, já entendi. Mas dá pra descontar, já que talvez ele não esperava que o Miller ia furar a bola nesse lance. Mas aí, cara, quando o Kroos estava comemorando, ele percebeu que o Fernandinho ia entregar a paçoca mais uma vez. Ele até correu dessa vez, mas o estrago já estava feito. Dos 7 gols da Alemanha nesse jogo, dá pra colocar uns 3 na conta do pequeno Fernando. E aí vocês já sabem, em 2018 ele teve a missão de substituir o Casemiro. Caraca, viado, eu não sabia que o Silvinho tava na comitiva do Tite. Pô, só eu que não sabia disso? Eu não sabia. Nas quartas de finais contra a Bélgica. Caraca, eu não sabia mesmo. E com 13 minutos de jogo, ele e o Gabriel Jesus se atrapalham e o gol contra cai no nome dele. E nisso já acabou totalmente o psicológico do homem. No segundo gol ele vira a mãe do Lukaku, deixa o atacante passar Ele vira a mãe do Lukaku tranquilamente e já não preciso dizer mais nada. Brasil eliminado com esse golaço do De Bruyne. E em primeiro lugar... Matei. Felipe Melo. Matei. Felipe Melo. Ele já chegou na Copa de 2010 com uma certa desconfiança, depois de uma temporada ruim pela Juventus. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos da Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Eu não estou discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo? Caralho, isso com o Felipe Melo no telefone, tá ligado? Caralho. Tipo, mó incisivo, mó quase que grosseiro. Eu acho que ele desligou. Mas ainda assim, tá ligado? ele era um dos homens de confiança do Dunga. E o pior é que ele estava fazendo uma boa Copa. E precisamos enaltecer essa assistência maravilhosa para o gol do Brasil logo no início do jogo. Mas o que veio depois disso nenhum torcedor esquecerá jamais. No segundo tempo o Sneijder lançou a bola para a área e o Felipe Melo mete a cabeça no braço do Júlio César e a bola vai direto para o fundo da rede. É impressionante o tanto de erro individual que eu já citei nesse vídeo, principalmente em Copa do Mundo. Todo bom jogo do Brasil já foi por água abaixo depois dessa falha, e em 10 minutos depois os caras já tinham virado. E aí o Felipe Melo perdeu a cabeça, fez a falta no...
Ah, não, isso aqui não tem condição. Isso aqui, tipo assim, gol contra do Fernandinho, o próprio Felipe Melo atrapalhar o Júlio César, acontece, tá ligado? Agora, isso aqui é pensado, pô. Isso aqui, o cara tá caído, você vai lá e deixa os pensamentos intrusivos vencer. Ele pisa no cara. Porra, isso aí é maluquice, pô. Isso é psicopata, que merda é essa? O Robin, Vai lá e pisa, e ainda ó. por cima deu um pisão Isso aqui é coisa de maluco, porra. Isso aqui é coisa de quem não bate bem da cabeça. nele. Cartão vermelho direto, sem justificativa. E acontece o que todo mundo imaginou que poderia acontecer na Copa do Mundo. Se você ainda tem dúvida se ele é o maior vilão da seleção brasileira no século, se liga aí no clima amigável que ele chegou aqui no Brasil. Blindado, Felipe Melo escapou da imprensa, mas não dos insultos da torcida. Mas convenhamos, faltou o Felipe Melo naquele contra-ataque do jogo da Croácia. É verdade. E aí, vocês acham que faltou alguém nessa lista? Cara, é uma boa lista, principalmente a reta final, tá ligado? Mas igual, pô, o Diniz eu acho que, tá ligado? Não cabe muito entrar aqui. Tite não colocaria como vilão. Eu acho que, na verdade, a gente não tem 10 vilões. Vilões, né? A gente não tem 10... Vilões é foda. A gente não tem 10 vilões, mas, né, para ter o vídeo, ele precisou forçar um pouco a Ou mão. talvez alguma posição por aí esteja exagerada, ou quem sabe baixa demais. É isso que eu gostaria que você falasse aí nos comentários. Teve o Dorival? Não teve Dorival, né? Não teve Dorival. O Dorival talvez merecesse uma citação aqui. Ah, mas qual que é a diferença do Dorival pro Diniz? Pô, o Dorival chegou a pegar uma Copa. Uma Copa América, né? Não Copa do Mundo. Pegou uma Copa América. Pelo menos pegou um campeonato, tá ligado? Foi muito mal nele. Mas pegou. Treinou. Então, sei lá, o Diniz ficou muito pouco tempo. O Diniz era interino, por mais que às vezes a gente acaba esquecendo, mas era interino. Então, sei lá, eu acho que pesar muito no Diniz é meio paia. Por mais que a passagem dele tenha sido horrorosa, sem falar em presidentes, né? E não teve o Edinaldo. Verdade, não teve o Edinaldo. Que também merecia muito uma citação.